Olá, graça e paz a todos. Privilégio mais uma vez estarmos aqui juntos no Pergunta do Coração. Hoje aqui de novo com o meu amigo Ivan Santana, para a gente falar de um assunto que a gente acredita ser importante nesse tempo que a gente está vivendo. Graça e paz, irmão Ivan Santana. Graça e paz, irmão Donizete. Graça e paz a todos que estão aí nos assistindo no canal Pergunta do Coração. Hoje estaremos abordando um assunto que é de suma importância, bem como disse o nosso irmão Donizete, um assunto de muita relevância que nós temos que estar abordando e, claro, para que você procure estar alerta de tudo que está acontecendo em sua volta, não somente no meio da sociedade, mas no mundo. Estaremos falando hoje sobre homens amantes de si mesmo. É um assunto de suma importância e eu acredito que pedimos a Deus para que nos dê a direção do Espírito Santo para que possamos falar e esclarecer a você, à luz da Bíblia, sobre essa questão de grande importância e de grande relevância. Muito bem. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, a sua segunda carta que ele escreveu a Timóteo, ele fala a Timóteo a respeito de coisas que aconteceria no futuro da humanidade. E ele fala a respeito dos últimos dias. Logicamente que ele estava num momento de uma predileção profética, Ele estava falando de maneira profética, apontando para um tempo em que as coisas estariam acontecendo de maneira totalmente, de maneira complexa para a humanidade. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres ou dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Bom, eu li até o versículo número 5. Então Paulo, ele fala a Timóteo que ele estivesse de alguma maneira de sobreaviso, que ele estivesse preparado, porque no futuro ia chegar esse tempo. Logicamente que cada um a seu tempo, cada pessoa no seu momento, cada um vive os seus conflitos. E com certeza Timóteo enfrentou naquela época, ele que já era um jovem pastor, ele foi mandado para uma região para que pudesse estar apacentando igrejas naquele lugar, aconselhando os irmãos, estabelecendo para que a igreja pudesse estar trabalhando, crescendo, anunciando o Evangelho de Jesus. E com certeza Timóteo enfrentou muitas dificuldades com pessoas que de alguma maneira voltavam a sua própria atenção, os seus próprios desejos para si mesmos. E Paulo aqui enumera bastante, digamos assim, acontecimentos na vida de pessoas que caminham para esse lado de serem amantes de si mesmos, Então pessoas que se voltam para si mesmos. Nós estamos vivendo um tempo que eu acho que essa profecia de Paulo aqui a Timóteo, ela nunca teve uma abrangência tão grande quanto ela está tendo agora nesse tempo presente. Eu acho que nunca o ser humano está vivendo um tempo de um vazio existencial tão grande, de uma coisa, de uma falta de valor interior. O ser humano parece que se encontra num vácuo existencial muito grande, e de alguma maneira não tem como que uma direção para onde apontar e aponta para si mesmo, E as pessoas passam então a ser amantes de si mesmo, preferir o seu próprio interesse, o seu próprio objetivo, e a despeito de qualquer coisa que venha acontecer com o próximo, o ser humano parece como que insensível, Pois é, a gente percebe justamente essa insensibilidade do ser humano nos dias de hoje. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E é o que está acontecendo. Hoje em dia o homem tem o seu valor baseado apenas nos bens materiais. As pessoas que os rodeiam apenas o vê
apenas pelo que ele tem, pelo poder aquisitivo que ele tem, mas não observa o caráter. Pessoas como essas que se julgam autossuficientes, ela tem por si a necessidade de conquistar coisas no quesito ou até mesmo com o propósito de atrair mais pessoas ao lado dela. Mas quando se fala amante de si mesmo, nós colocamos até mesmo na questão da uma vaidade pessoal. A gente observa que hoje em dia a mídia, ela impõe isso às pessoas, que é a questão de ter uma beleza estética, né? A mídia impõe isso e muitos acabam pagando caro, pagando altos valores para poder manter a sua beleza estética em dia. Fazem plásticas, fazem todo tipo de coisas para poder manter aquele padrão que a mídia impõe. Nós observamos aqui no livro de Abacuque, o nosso amigo Donizete enfatizou que Paulo escreveu, e até mesmo no Antigo Testamento, Abacuque já havia falado, lá em Abacuque capítulo 2, no verso 4, diz que o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Ou seja, a vaidade, quando ela é exacerbada, quando ela é no caso de muita, como posso dizer para você, além daquilo que ela pode ser, ela acaba atrapalhando, até mesmo estragando a pessoa. A vaidade, claro, quando ela é moderada, ela não atrapalha, mas quando ela acaba sendo exacerbada, ela acaba até mesmo atrapalhando, e isso até comprometendo o caráter da pessoa. E a gente observa que nos dias de hoje, se você olhar nas passarelas, vamos dizer assim, as mulheres que têm que desfilar com seus corpos magros para poder expor a roupa, para poder colocar a moda à vista de todos, nós percebemos que essa vaidade, ela acaba sendo exacerbada. E outra coisa, muitos acabam até mesmo morrendo para poder querer até mesmo alcançar esse sucesso, essa fama. Eu acredito que isso é uma outra vaidade que está, inclusive, corrompendo muitas pessoas, que é a questão da fama. A fama é um perigo, né? Quem não consegue lidar com a fama, que acaba se envaidecendo, acaba achando-se que é superior aos outros, a fama, ela acaba corrompendo o bom caráter da pessoa. E muitas das vezes, Donizete, as pessoas esquecem da raiz, da onde elas vieram, e quando alcançam um patamar, quando ela alcança um degrau a mais, e ela consegue sobressair em sua carreira, ela se sente que pode até mesmo pisar em cima daqueles que estão por baixo, que pode passar por cima daqueles que são inferior a ela, pode ser na questão do trabalho, pode ser em qualquer área da vida. Nisso, a fama, ela corrompe as pessoas. E quando nós estamos abordando a questão de homens amantes de si mesmo, vai muito além disso que nós estamos falando. Então eu acho que isso é um grande perigo para toda a sociedade e para quem não sabe lidar com esse tipo de situação. Bom, e o que acontece é porque quando a pessoa volta o seu olhar, né, a sua forma de enxergar a vida, relacionado somente àquilo que se vê, então a pessoa se corrompe. Porque quando a pessoa volta a sua dedicação, volta a sua visão, né, de vida, os seus objetivos, se volta para aquilo que se vê, acaba a pessoa se distanciando dos verdadeiros valores da vida, assim, dos verdadeiros valores que não estão diante dos nossos olhos, né? Valores de caráter, valor de um próprio valor pessoal, né? A própria forma de enxergar a vida, que é uma forma humana de ver a vida. Então muita gente entra nessa questão aí. Aqui Paulo menciona aqui homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, quer dizer, aquele que presume ser melhor que o outro. Essa coisa, esse sentimento de grandeza que hoje ocupa a mente de muita gente. A pessoa parecer que é uma coisa que não é, viver uma vida de mentira, uma vida que é uma vida fantasiosa. Exato. Né? Então, assim, aí ele fala de pessoas que são blasfemos, né? Pessoa que não tem respeito por aquilo que é sagrado. E quando fala dessa coisa de blasfemar, não somente contra aquilo que é sagrado fora do seu corpo, aquilo que está no sentido espiritual, mas blasfemos contra si mesmo, né? É a forma de enxergar a vida de maneira blasfema, blasfemando contra a própria vida e contra a vida do próximo.
Aí fala de desobedientes a pais e mães. Nunca o ser humano viveu uma época de tão grande desobediência, né? O ser humano vive esse tempo de muita desobediência, em que as pessoas não conseguem se entender, o respeito pelos pais, o respeito por aqueles que estão como tutores, né? As pessoas não têm respeito, aí não tem respeito na escola, pelos professores, e assim vai, o desrespeito vai se alastrando na vida humana. Aí fala também de ingratos. Nunca vivemos um tempo em que as pessoas fossem tão ingratos quanto está sendo nesse tempo presente, né? Parece que quanto mais o ser humano tem ao seu dispor possibilidades, né? Os pais hoje tentam de alguma maneira dar aos filhos muitos confortos que eles não tiveram enquanto eram crianças. Hoje em dia um menino jovem já teve tanta coisa, digamos assim, já fez viagens que talvez o pai de 40 e tantos anos nunca fez. E às vezes esses filhos são tão ingratos para com seus pais, né? Talvez o pai lutou tanto, mãe lutando para que não faltasse nada, um calçado, uma roupa, e coisas que esses pais não tiveram quando eram crianças. Mas esses jovens de hoje continuam sendo pessoas cada vez mais ingratos. Mas não conseguem perceber os valores, né? Não conseguem entender o valor, a importância da gratidão, de entender que aquilo que são benefícios para ele teve um custo, né? E não consegue ter gratidão. Mas, Donizete, nessa questão, você acha que com isso que você acabou colocando, será que os pais não têm uma parcela de culpa nisso? Exatamente, há um desequilíbrio, né? Nesse ponto aí há um desequilíbrio muito grande, porque a vida se tornou uma vida muito, digamos assim, muito imediata, né? Uma vida muito frenética, né? Corrida, né? Muito corrida, e os pais, a fim de conseguir comprar, digamos assim, tudo aquilo que a tecnologia oferece hoje, né? A tecnologia automobilística também, né? Um meio de transporte, um carro confortável, uma casa bem mobiliada, com todo o aparato, né, de conforto que uma casa de classe média hoje tem, a fim de conseguir, digamos assim, mobiliar a casa, comprar essas coisas, os pais acabam deixando os filhos como que meio que isolados, né? Os filhos vão crescendo sem aquele contato verdadeiro com os pais. E os pais, quando tem aquele tempinho com os filhos, querem de alguma maneira compensá-los por aquela ausência, né? Então, os pais não conseguem hoje, a maioria dos pais, que são pais aí com 20, 25 anos, não tem preparo para ser pais, não tem preparo emocional, um preparo psicológico, não estão prontos, digamos assim, do ponto de vista de ter sabedoria para poder instruir uma criança, né, para que ela possa crescer uma criança saudável. Então, a pessoa acaba, o pai e a mãe fica tentando compensar com presentes, compensar comprando tecnologia, comprando celular, comprando tablets e outras coisas mais, para de alguma maneira compensar a ausência, porque não consegue dar, mesmo o pequeno tempo que tem com os filhos, porque trabalha muito, talvez o pai saia para trabalhar de manhã, a mãe saia para trabalhar também, ou deixa a criança com a babá, ou deixa numa creche e depois na escola. Então aquele tempo que tem com as crianças é um tempo muito corrido, e é um tempo muito pequeno, e além de ser um tempo pequeno, um tempo sem qualidade. Não consegue colocar qualidade naquele pequeno tempo que tem com os filhos. Então esse é um problema sério também. Então acaba gerando esse filho que não consegue perceber os valores das coisas. Talvez um filho que vai crescendo também com um vazio muito grande no coração, porque vazio de afeto. Que as pessoas estão sem afeto natural. Diz aqui o texto, aqui, o versículo 3, fala que são sem afeto natural e são irreconciliáveis. Quer dizer, tem dificuldade para perdoar, tem dificuldade para fazer reconciliações, fazer religações com o próximo. E isso acontece no meio das famílias, né? Pessoas que às vezes ficam semanas, meses sem falar com um membro da família. E isso é uma coisa terrível. Bom, a gente vai ter que terminar esse vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo. E a gente vai fazer outro vídeo, a parte 2 dessa meditação aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração. A gente vai continuar no próximo vídeo, a parte 2, continuando falando aqui desse assunto aqui.